Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Van Sui é uma mulher que, apesar de ter nascido em uma família pobre, conseguiu se tornar uma golfista rica e bem-sucedida. Hoje, ela está participando de um evento da Unicef como palestrante convidada. Van Sui fala sobre uma jovem que foi sequestrada por um grupo terrorista, mas que felizmente conseguiu sobreviver. Quando Van Sui termina seu discurso, sua secretária informa que ela recebeu várias ameaças do grupo terrorista. A secretária sugere que eles cancelem seus planos para o resto do dia. Mas Van Sui não gosta dessa ideia. Van Sui se encontra com o príncipe Mohammed para uma entrevista antes de ir para um distrito comercial em Manila para se preparar para uma arrecadação de fundos. Quando ela sai de uma joalheria, a jovem que a acompanha é baleada por um atirador cujo objetivo inicial era matar Van Sui. Seu guarda-costas tenta levá-la para um lugar seguro, mas ele também é morto pelo atirador. Van Sui fica chocada, mas ela também tem sorte, pois um homem chamado Do Yon intervém e a leva para trás de um carro. O atirador continua atirando neles, mas não consegue pegá-los. Do Yon tem a oportunidade de atirar de volta no atirador para dar cobertura a si e a Van Sui. Ele leva a mulher para um veículo SUV e eles vão embora. Van Sui fica chocada, mas os dois conseguem sair da cidade. Do Yon exclama que vai encontrar um lugar onde eles estarão seguros, mas o veículo está em más condições e eles têm um defeito no motor. A mulher quer saber quem é esse homem, e Do Yon afirma que ele estava apenas passando. Won Soo não está convencida com sua resposta e insiste em perguntar, mas Do Yon a tranquiliza dizendo que ele não é um dos bandidos. Ele insiste em dizer que estava apenas passando e decidiu ajudá-la. Do Yon tenta consertar o motor, mas percebe que há um rastreador GPS preso nas partes internas do carro. Ele remove o rastreador e começa a conversar com Won Soo. Ele diz a ela que eles têm que abandonar o carro porque os bandidos provavelmente já os rastrearam. Won Soo pede para ele chamar a polícia, mas Do Yon alega que não é uma boa ideia porque os bandidos podem ter conexões com a polícia. Então, a melhor coisa que eles podem fazer agora é ir para a casa dele, já que ele mora perto. Logo, os dois chegam na casa de Do Yon e ele pergunta a Won Soo se ela tem alguma ideia de quem está tentando matá-la. A mulher fica desconfiada porque ela realmente não o conhece e tenta ir embora, mas Do Yon diz a ela que não é seguro sair sozinha. Ele diz que vai levá-la até a embaixada e pede que ela ligue para alguém em quem ela confia para buscá-la de lá. No entanto, ele a avisa para não revelar sua localização exata apenas para ter certeza de que eles ficarão bem. Do Yon cuida de seus ferimentos e então sai do banheiro para levar Won Soo para a embaixada. A mulher exclama que não ligou para ninguém porque não lembra de nenhum número de cor. No entanto, isso não muda o plano deles. E o misterioso Salvador vai levá-la para a embaixada. Os dois compartilham um momento eletrizante quando Do Yon limpa o sangue do rosto dela, mas Van Sui o impede assim que percebe que há uma faísca entre os dois. Logo, Van Sui se reencontra com o marido, que a leva para o hospital e pede que ela cancele a festa desta noite. Mais tarde, Van Sui também se encontra com sua sogra, Senhorita Park, e as duas têm um desentendimento. A velha senhora pede que ela entregue algum dinheiro de suborno ao embaixador chinês, mas Van Sui não quer ter nada a ver com isso. Então, a velha senhora pede para ela cancelar a festa desta noite como seu filho pediu, mas Van Sui se recusa a fazer isso. A senhorita Park fica furiosa, mas não há nada que ela possa fazer por enquanto. Mesmo que ela proclame que adoraria que Won Soo fosse morto. Enquanto isso, Do Yon relembra um de seus velhos amigos e o vínculo estreito que os dois compartilhavam. É sugerido que Do Yon está tentando se envolver com o grupo Huang, que pertence à senhorita Park, para resolver um caso do passado. O chefe de segurança do grupo Huang se encontra com Do Yon para agradecê-lo, mas parece que os dois homens se conhecem. O chefe de segurança pede que Do Yon se junte a ele para que possam trabalhar juntos como nos velhos tempos. Quando chega a hora da festa, Van Sui e seu marido Kim estão bem vestidos e prontos para se juntar aos convidados. Antes de chegarem ao salão, porém, o chefe de segurança os interrompe para apresentá-los a Do Yon, que é o mais novo membro de sua equipe de segurança. Van Sui conhece muito bem e sente uma faísca agora que o vê novamente. O chefe apresenta Do Yon a Kim dizendo que eles costumavam trabalhar juntos no passado.
Ele também teve Do-yeon como seu aprendiz na academia de polícia quando ele era instrutor lá. Kim agradece a Do-yeon pelo que ele fez e pede ao chefe para recompensar o novo guarda-costas adequadamente. Quando o casal rico se junta à festa, Van-soo começa a relembrar seu passado e como chegou a esse ponto. Quando ela era criança, sua mãe trabalhava para a senhorita Park, que gostava de golfe. A senhorita Park era abusiva com sua mãe e costumava dar tapas nela porque ela chamava de madame. Sua mãe roubou alguns tacos de golfe e começou a ensinar o jogo para Van-soo. Van-soo gostava e era boa nisso, o que a fez se interessar pelo esporte. Depois de muitos anos, sua mãe pressionou Van-soo a jogar profissionalmente e a enviou para os Estados Unidos para participar de vários torneios. Van-soo era boa e venceu muitos torneios, geralmente usando o taco número 7, mesmo quando não era o ideal para as condições do campo. Quando Van-soo foi questionada sobre isso, ela disse aos jornalistas que o número 7 era o taco de golfe que ela tinha disponível quando era criança e que estava acostumada a jogar com aquele. Van-soo começou a ganhar mais dinheiro gradualmente conforme se tornou uma jogadora profissional, mas ela teve que dar a maior parte desse dinheiro para salvar sua mãe dos agiotas. Sua mãe ficou viciada em jogos de azar e devia dinheiro a algumas pessoas perigosas. A partir daí, Van-soo começou a doar a maior parte do dinheiro que ganhava com o golfe, e ela ficou conhecida como o Anjo da Caridade depois de ser convidada para o pódio e fazer um discurso sobre as doações. Van-soo pode aproveitar a festa junto com o resto dos convidados. Enquanto ela fala com vários convidados, seu marido troca olhares com um de seus amigos. Kim e a mulher saem da festa logo, mas a mulher negligencia que ela se juntou à festa com seu irmão mais novo. O menino logo fica sonolento e pergunta a Van-soo sobre sua irmã. Van-soo olha ao redor do hotel procurando por ela e a encontra tendo relações sexuais com seu marido. Van-soo está brava com eles, mas parece que ela já sabe sobre o caso deles. Ela os culpa por terem sido pegos porque o lugar está cheio de repórteres. E o caso secreto deles pode destruir tudo. Van-soo sai e dá um tempo para Kim se arrumar. O homem a espera mais tarde e quer pegar sua mão para que eles possam voltar para a festa juntos. Eles fazem exatamente isso e começam a dançar. Ninguém entende nada sobre o que está acontecendo em suas vidas pessoais. A mulher também retorna para a festa e sente ciúmes quando os vê girando. Mais tarde, Van-soo fica cara a cara com a mulher novamente quando ela entra no quarto da senhorita Park. Para ter uma conversa com ela, a senhorita Park expulsa a jovem porque ela quer ficar sozinha com Van-soo, que se serve de uma bebida e pergunta à velha se ela também quer uma. A senhorita Park joga um jornal nela, mas Van-soo não vai aceitar nada disso. Ela joga alguns copos no chão enquanto pergunta à velha senhora por que ela tem que tratar os outros mal para se sentir melhor consigo mesma. Ela também assume que a velha senhora sabia sobre o relacionamento de Kim com a jovem. E agora ela está preocupada com o que Van-soo fará. Van-soo diz a ela que não tem intenção de se divorciar de Kim porque quer se manter focada em seu trabalho, que é fazer crescer a fundação de caridade que ela construiu, chamada Now Foundation. A velha senhora responde, dizendo que ela fez o que é hoje, mas Van-soo esclarece que ela só deve seu sucesso a si mesma. Antes de deixar a velha senhora, Van-soo revela que ela nem mesmo passou tempo com seu filho no passado para fazer crescer esta fundação. Então ela não permitirá que nenhum tipo de obstáculo a impeça. Mais tarde naquela noite, Van-soo visita um bar sozinha para tomar alguns drinks. Enquanto ela toma um gole de sua bebida, ela se lembra de como conheceu seu marido, Kim. Os dois se conheceram quando Kim se ofereceu para trabalhar 10 dias para a Now Foundation. Depois que se conheceram, Kim pediu que ela parasse de jogar golfe e se tornasse sua esposa de volta no presente. Van-soo fica bêbada e tenta voltar a pé para o hotel. Do-yeon a vê e a segue para ter certeza de que ela ficará bem. Van-soo quer ficar sozinha, mas o guarda-costas sabe que ela vai precisar dele, então ele a segue. Logo, os dois chegam ao corredor do lado de fora do quarto dela. Van-soo tropeça aqui e ali e esvazia todo o conteúdo de sua bolsa para encontrar seu cartão-chave. Como ela está passando por um momento difícil, o guarda-costas a ajuda a entrar em seu quarto e os dois se envolvem em uma breve conversa. Do-yeon pergunta se ela está feliz ou se ela está se sentindo sozinha,
mas uma batida na porta os interrompe. Kim quer ver como está sua esposa e Do-yeon está prestes a abrir a porta para ele, mas Van-soo agarra seu braço porque ela não quer ver seu marido agora. Os dois esperam até que Kim vá embora, e então Do-yeon sai do quarto enquanto começa a chover lá fora. No dia seguinte, a equipe viaja de volta para a Coreia e o chefe mostra a mansão a Do-yeon. O guarda-costas tenta aprender mais sobre seu trabalho, mas o chefe diz para ele relaxar, pois ele vai se acostumar com o passar dos dias. Após ser questionado pelo chefe, Do-yeon revela que estava morando em Manila nos últimos 3 meses para investigar a morte de seu velho amigo Yoo-yuki. O chefe pergunta se ele encontrou alguma coisa, mas Do-yeon lhe dá uma resposta negativa. Quando ele é deixado sozinho, Do-yeon lembra que encontrou seu amigo momentos antes de morrer. Enquanto ele estava morrendo, ele estava tentando lhe contar algo sobre uma foto. De volta ao presente, Do-yeon acidentalmente derruba uma foto dele com Yoo-yuki no chão e encontra um cartão SD escondido nele. Ele conecta o cartão em seu tablet e vê algumas imagens de vídeo do corpo morto do ex-presidente do Wayne Group. Do-yeon suspeita que há algo errado com a morte do ex-presidente e seu amigo queria que ele investigasse. Van-soo pede para seu guarda-costas se encontrarem e diz a ele que não se sente confortável em tê-lo por perto depois do tempo que passaram juntos na noite em que ela estava bêbada. Do-yeon negligencia suas preocupações emocionais para dizer a ela que as pessoas que tentaram matá-la eram profissionais e que tentariam novamente. Ele alega que o ataque não foi orquestrado por um grupo terrorista, mas sim por alguém que quer manter um segredo seguro. Do-yeon acredita que há uma conspiração profunda dentro do Hwang Group e ele tem que descobri-la. Enquanto isso, ele ficará ao lado dela para protegê-la o tempo todo. Mais tarde, Van-soo se encontra com seu irmão para dizer a ele que eles precisam mudar as empresas de contabilidade que administram a Now Foundation, porque ela quer torná-la uma organização internacional. O irmão fica chateado ao ouvir isso porque isso lhe causaria problemas com a lavagem de dinheiro. Ao que parece, agora a Foundation está lavando dinheiro para o Hwang Group e Van-soo sabe de tudo sobre isso. No entanto, ela quer impedir a senhorita Park de usá-los e parar de lavar dinheiro para ela. O irmão pergunta se as autoridades pegaram o atirador que a atacou em Manila, mas o culpado ainda não foi pego. Van-soo pergunta ao irmão se ele acredita que a senhorita Park é quem ordenou o ataque. E ele responde que duvida. Por outro lado, você nunca pode ter muita certeza quando está envolvido com pessoas cruéis como ela. De qualquer forma, Van-soo tomou sua decisão e pediu ao irmão para prosseguir com suas instruções. Após essa conversa, Van-soo se encontra com a mulher traidora para colocá-la em seu devido lugar. Mas as coisas meio que acontecem ao contrário. A mulher revela que sabe como a história aconteceu. Kim a conheceu na África quando se voluntariou para a Now Foundation e a pediu em casamento porque se apaixonou por ela. Mas isso está longe de ser verdade. De acordo com a mulher, Kim estava namorando uma celebridade em Seul naquela época, mas ele usou drogas com ela e a celebridade morreu. Sua família cobriu a história e queria criar uma boa imagem pública para ele, então eles armaram de uma forma que o levaria a se encontrar com ela. Van-soo tinha uma imagem pública de pobre para rico naquela época, e a senhorita Park considerou que seria o par perfeito para seu filho, embora Van-soo não tenha certeza sobre a credibilidade desse cenário. Ela fica furiosa e vai embora com raiva. Naquela noite, Kim quer ter uma conversa com sua esposa e diz a ela que a ama. Ele quer continuar casado com ela. Van-soo faz mais uma revelação e diz a ele que sabe que o garoto que está perto da mulher infiel é seu filho. Kim fica surpreso, mas Van-soo diz a ele que as coisas podem melhorar um pouco entre os dois se ele mandar o garoto e sua mãe para o exterior. No entanto, Kim afirma que não pode fazer isso se não perguntar à mãe primeiro. Van-soo fica desapontado com ele, mas o homem proclama que há uma ordem natural e que ele não pode tomar decisões tão importantes sem sua mãe. A velha senhora se vinga de Van-soo no dia seguinte quando ela organiza um tiroteio em família, mas quer incluir o garoto Júnior He nele. Van-soo fica bravo porque acha que as pessoas vão considerar que é seu próprio filho quando virem a foto. A velha diz a ela que eles não vão confirmar algo assim para o público. Mas eles são livres para pensar o que quiserem quando virem esta foto.
A velha senhora ataca novamente quando leva o garoto para morar com eles na mansão e muda suas coisas para o quarto do filho morto de Vansou. Vansou quer ficar um tempo sozinha e entra no carro para ir embora, mas Do-yeon entra para ir com ela. A mulher atravessa a praia e depois tira um tempo para limpar os pés. Do-yeon se ajoelha e a ajuda a limpar os pés antes de calçar os sapatos novamente. Quando Vansou se levanta, ela diz ao guarda-costas que não confia nele completamente, e o instrui a se ater aos seus deveres como guarda-costas e somente a eles. Quando eles voltam para casa naquela tarde, Kim espera que sua esposa diga que ele realmente a ama, mas ele também se sente negligenciado por ela. Ele sugere que talvez a solução para salvar o casamento deles seja ter um segundo filho juntos. Kim tenta se aproximar dela, mas Vansou não o quer. Do-yeon vê isso de fora e corre para dentro da mansão. Ele agarra Kim por trás e o segura até que ele se acalme. Então ele o solta e diz que se Vansou se machucar, isso deixaria as coisas muito confusas para todos eles. Vansou pede para ele levá-la embora, e Do-yeon faz exatamente isso. Conforme os dias passam, Do-yeon tenta encontrar mais detalhes sobre a morte do ex-presidente. Ele descobre que o presidente supostamente morreu de um ataque cardíaco em um hotel chamado Grand Palace. No entanto, Do-yeon analisa as filmagens que adquiriu e percebe que a ambulância levou o presidente de outro prédio que não tem nada a ver com o grande palácio. O guarda-costas está convencido de que o presidente foi assassinado por alguém relacionado ao grupo Van, assim como seu velho amigo Yuk, que estava investigando o caso do presidente. Na manhã seguinte, o irmão de Vansou vem vê-la com um contrato preparado pela senhorita Park. O contrato é basicamente uma renúncia, e a senhorita Park quer que ela o assine. No entanto, Vansou não vai apenas cruzar os braços, então ela faz o próximo movimento. Ela vaza para os jornais que Junho-hee é o filho que Kim adquiriu por meio de um caso secreto com uma mulher chamada John. Os repórteres estão atrás de todos os membros da família, mas Vansou se abstém de falar com eles. A senhorita Park convoca todos para uma reunião, mas seu guarda de confiança diz a ela que não conseguiu rastrear quem vazou essa informação para a mídia. Infelizmente, a notícia trouxe resultados ruins para 5 de suas empresas porque os preços de suas ações despencaram. A senhorita Park acredita que o público tem medo de que Vansou se divorcie de Kim e instrui todos a não falarem com a mídia. Mas assim que Vansou sai da reunião, ela instrui sua secretária a marcar uma entrevista coletiva. Quando chega a hora, os repórteres começam a fazer 1 milhão de perguntas sobre o caso e a criança. Vansou surpreende a todos quando diz que seu marido é inocente e que a criança não é seu filho. No entanto, ela surpreende a todos uma segunda vez quando diz que Jong-hee é filho do ex-presidente do grupo Van. A senhorita Park fica completamente louca quando ouve isso, enquanto o irmão de Vansou cai na gargalhada. A velha senhora quer ver Vansou e grita com ela pelo que ela disse na entrevista coletiva. Vansou responde que essa foi a melhor coisa que ela poderia fazer porque ela tinha que se proteger. Ela acrescenta que está fazendo mais pelo grupo Van do que Kim está fazendo, então ela não merece ser tratada com severidade. A velha senhora quer que ela saia e pede novamente que ela assine sua renúncia da Now Foundation. Mas Vansou não vai fazer isso. Ela ameaça a velha senhora dizendo que levará isso ao extremo se ela continuar a atacá-la. Ela continuará sendo a CEO da Now Foundation. Ou então ela exporá tudo às autoridades, incluindo o esquema de lavagem de dinheiro que a senhorita Park estabeleceu por meio de sua fundação. Poucos dias depois, a velha senhora convida John e seu filho para a mansão e anuncia que eles ficarão com eles. Ela diz a Vansou que essa é a coisa certa a fazer, já que ela é amante de seu falecido marido. Vansou leva John para seu quarto e mostra o local a ela, mas ela também se deixa bem clara. Ela avisa John para se tornar invisível pela casa e definitivamente ficar fora de sua vista. Naquela noite, Vansou decide correr. E ela convida Do-yeon para ir com ela. Enquanto eles se afastam da casa, Do-yeon pergunta à mulher o que ela está tentando proteger. Para ele, faria sentido que ela se divorciasse do marido. Vansou relembra um momento do passado quando estava falando com o ex-presidente. O presidente disse a ela que seu coração estava partido e a fez escanear a palma da mão, para que ela pudesse ter acesso a uma conta bancária.
O presidente não revelou mais informações, mas disse a ela que o que ela precisava seria revelado a ela a tempo. Finalmente, ele pediu que ela continuasse casada com Kim até que esse momento chegasse. De volta ao presente, a velha senhora comparece a um evento universitário, mas percebe que usou um vestido semelhante ao que sua nora está usando. As duas mulheres relutam em tirar fotos lado a lado, mas não tem outra escolha. Como ela está brava, a velha senhora decide canalizar sua energia praticando judô. Um por um, ela convida os seguranças para lutar com ela e bate em todos eles no tatame. Então ela vê Do-yeon e o convida para uma luta. Do-yeon não é como o resto dos guardas e consegue derrotá-la. A velha senhora pede para ele pegá-la e ajudá-la a recuperar o fôlego enquanto ela está em seus braços. A velha senhora gosta do cheiro dele e parece estar atraída por ele. Mais tarde, a senhorita Park chama Van-soo para uma conversa e comenta que já faz muito tempo desde a última vez que falou com sua mãe. A senhorita Park revela que sua mãe está atualmente em um hospital psiquiátrico. E Van-soo fica chocada. Ela pergunta à velha senhora se ela tem algo a ver com isso, mas a senhorita Park responde que ela não é tão cruel. Então ela mostra a Van-soo algumas fotos que a retratam em estado crítico. A velha senhora proclama que a mulher é má e que Van-soo deveria estar ao seu lado para cumprimentá-la e se despedir, porque ela pode morrer a qualquer momento. Do-yeon leva Van-soo e seu irmão para o hospital. Quando a mulher vê sua filha, ela tem dificuldade em reconhecê-la e acredita que está vendo uma mulher estranha. Ela pede que a suposta mulher estranha se aproxime porque ela quer dar uma mensagem para sua filha. A mãe diz que lamenta tudo o que aconteceu no passado porque ela usou sua filha para sugar dinheiro dela. Com isso dito, a mulher morre e o irmão, Young-mi, entra para dizer à irmã que eles precisam prestar suas homenagens em um pequeno funeral porque a senhorita Park ordenou que ele fizesse isso. Quando Van-soo volta para casa, a velha senhora diz a ela para comparecer a uma reunião com o embaixador chinês amanhã para uma linha de lojas de serviços que eles querem abrir na China. Van-soo não está em condições psicológicas para comparecer à reunião. Então ela se recusa a fazê-lo. A velha senhora grita com ela e promete que ela vai liberar toda a sua ira sobre ela caso esse acordo falhe. Nos próximos dias, Young-mi e Van-soo estão sendo seguidos. Van-soo sente a necessidade de se afastar um pouco do ambiente opressivo em que vive e desliga o telefone para que ela não possa ser rastreada. Do-yeon a leva para sua antiga casa para que ela possa espalhar as cinzas de sua mãe, e eles tiram um tempo para descansar lá. Do-yeon tenta ser amigo dela, mas a pessoa que os está seguindo tira uma foto deles juntos. Ao que parece, a senhorita Park é a destinatária dessa foto. Naquela noite, Kim espera por eles e começa uma briga com Do-yeon. Ele dá um soco no guarda-costas e o demite antes de sair da sala. Depois que os espíritos se acalmaram um pouco, a velha senhora chama o filho para o escritório e o repreende pelo que ele fez. Ela alega que a esposa dele foi apenas espalhar as cinzas da mãe e que nada suspeito está acontecendo com o guarda-costas. Então ela ordena que o chefe da segurança peça desculpas ao guarda-costas e o pague. Do-yeon tem uma conversa particular com Van-soo e diz a ela que eles deveriam começar a investigar mais a fundo o caso. Ele lembra que Jo Yuki estava investigando um clube de apostas clandestino antes de morrer, então ele deveria descobrir o que estava acontecendo lá. Do-yeon visita o clube de apostas e pede para ver o chefe, dizendo que alguém de Van está procurando por ele. Quando o chefe é informado, ele comenta que não conhece esse homem e pede que seus guardas o mandem embora. Então ele contata o chefe da segurança para contar a ele sobre esse homem. O chefe do clube envia uma foto ao chefe, que agora entende que Do-yeon está conduzindo sua própria investigação. No dia seguinte, Do-yeon retorna ao trabalho e o chefe quer conversar com ele. O chefe o avisa para parar de cavar, mas Do-yeon o repreende porque sabe que algo mais está acontecendo na mansão. Ele quer descobrir o que aconteceu com seu amigo. E ele não vai parar até que o faça. Ele diz ao chefe que sabe que os detalhes da morte do presidente são inventados. O chefe quebra e revela que Do-yeon está certo, mas as coisas não são tão suspeitas quanto ele acredita. O presidente morreu durante a relação sexual, e a família sabia que ele seria ridicularizado se isso fosse conhecido pela mídia.
Então o que eles fizeram foi mover seu corpo e fazer a história parecer que ele morreu de um ataque cardíaco em casa. O chefe esclarece que não tem nada a ver com a morte de Jo Yuki, e a conversa termina aí. Van Sui também parte para a ofensiva. Quando chega a hora da empresa de cosméticos ser lançada na China, Van Sui estrela um anúncio de outra empresa de cosméticos alegando que precisa do dinheiro para comprar vacinas e enviá-las para regiões pobres da África. Como é natural, essa atitude cria muita controvérsia. E a família se reúne para uma reunião. Todos parecem ter sentimentos amargos contra Van Sou pelo que ela fez, e pedem que ela conserte as coisas. Van Sou continua seu trabalho de caridade durante o resto do dia, mas ela não tem ideia de que está prestes a uma viagem louca. Enquanto ela está no carro com Do Yeon e outro guarda-costas, alguém está controlando uma frota de drones e começa a enviá-los para destruir o carro. Os drones atacam o carro, mas Do Yeon consegue escapar da primeira onda de ataques. No entanto, o agressor continua voltando com mais drones e libera uma segunda onda de drones explosivos. Desta vez, um deles atinge o carro e o veículo vira. Agora, o agressor é revelado como Lee Jin, um dos guarda-costas que estão trabalhando na mansão. Lee Jin sobe em sua bicicleta para verificar se os alvos estão mortos. E ela acredita que eles estão acabados. Mas quando ela vai embora, Do Yeon rasteja para fora do carro e salva Van Sou, que ainda está vivo. Quando ele dá alguns passos para longe do carro, o carro explode e suas costas são empaladas com pedaços de metal. O guarda-costas coloca Van Sou inconsciente e ele cai bem em cima dela. Os dois são levados para o hospital, e os médicos operam Do Yeon para remover os destroços de suas costas. A operação é bem sucedida e Do Yeon não corre nenhum perigo sério. Enquanto isso, Van Sou acorda e pergunta ao marido o que aconteceu com ele, indicando Do Yeon. No entanto, ela tenta corrigir suas palavras e pergunta o que aconteceu com os guarda-costas. Quando seu marido lhe garante que eles ficarão bem, ela pergunta se há algum artigo circulando na mídia. Kim informa que há dezenas de repórteres esperando do lado de fora para obter uma declaração. Considerando que este pode ser um ataque orquestrado pelo grupo terrorista que ameaçou Van Sou, a senhorita Park chama o comissário de polícia de Seul para sua mansão para pressioná-lo a encontrar os agressores rapidamente. Mas ela não está fazendo isso porque de repente ama sua nora. Na verdade, ela está fazendo isso porque toda vez que Van Sou é atacada, os preços de suas ações caem. Então, se tais incidentes continuarem acontecendo, suas empresas sofrerão perdas financeiras. Em breve, Van Sou estará livre para ir para casa. Mas ela deseja visitar o hospital novamente para ver como Do Yeon está. Quando eles se encontram, Van Sou repreende por colocar sua vida em perigo para salvar a dela, mas o guarda-costas responde que foi o que seu coração lhe disse. Então ele pega seu tablet para mostrar a ela algumas imagens de CFTV que um amigo da polícia lhe enviou da cena do ataque. Van Sou não quer rever as imagens porque ela confia nele completamente agora. Os dois se abraçam e compartilham um momento antes de Van Sou ir embora novamente. Na manhã seguinte, Van Sou se encontra com seu irmão para pedir que ele lhe dê os livros razão que retratam a situação financeira de sua fundação. O irmão a informa que os livros razão foram alterados para fins de tributação. Ele também a lembra que ele é o diretor administrativo do Huang Group e que ele assumirá a culpa se ela fizer algo estúpido. Van Sou comenta que ela quer se vingar da velha senhora e do Huang Group. Mas o irmão tem uma visão diferente sobre isso. Ele acredita que os dois também acabarão na prisão por lavagem de dinheiro, junto com a senhorita Park e o resto da família. Então isso não é uma grande vingança. Van Sou insiste em pegar os ledgers e diz ao irmão que vai pensar em algo para mantê-los seguros. Quando Do Yeon retorna para casa, Van Sou informa sobre os ledgers e diz que é uma necessidade absoluta para ela pegá-los. Ela acredita que os ledgers estão armazenados no quarto do senhor. Na mansão, o cara mais confiável da senhorita Park. Então ela quer que ele invada e pegue-os. Do Yeon faz o que ele pediu, mas tropeça em um obstáculo quando percebe que a única maneira de abrir a porta da casa de An é a sua própria impressão digital. O guarda pensa em uma solução e encontra um copo que a usou. Ele usa seu computador para escanear a impressão digital de An e então gera um dedo de látex com a impressão digital de An esculpida nele. Do Yeon entra na casa,
mas percebe que há um cofre trancado lá dentro. Ele instala uma câmera dentro de um relógio, esperando encontrar a senha trancada em breve. Mas ele também vê alguns livros-razão do lado de fora do cofre. Enquanto ele rouba os livros-razão, Li Jin o vê e informa sobre isso. Du Yon visita Van Sou em seu escritório para dizer a ela que ele tem os livros-razão, mas eles são interrompidos pelas autoridades. Primeiro eles mostram um mandado de busca para a Fundação Não, e então eles mostram um mandado de prisão para o irmão de Van Sou, acusando-o de desvio de dinheiro. Van Sou segue seu irmão até a delegacia. E ela tem permissão para vê-lo por alguns minutos. Ela percebe que ele está bem calmo e seu irmão explica que ele tem algumas coisas sujas sobre o grupo Van, o que significa que eles não vão deixá-lo ir. Mais tarde, a senhorita Park liga para Van Sou em seu escritório para dizer que ela precisa ir a Busan para participar de um evento. Mesmo sabendo que algo está acontecendo com ela e seu guarda-costas, a velha senhora a instrui a tirar algumas fotos amorosas com seu marido para a mídia. Quando eles chegam em Busan, Van Sou fica íntima de Du Yon. Mas eles não têm ideia de que Li Jin está cuidando deles. Enquanto ela tira algumas fotos deles, um breve flashback revela que Li Jin recebeu algumas instruções específicas do senhor. Depois de tirar algumas fotos de seu caso, Li Jin tem que matar Van Sou com uma faca e fazer parecer que ela foi morta por Du Yon. Naquela noite, Li Jin continua cuidando deles e tira mais fotos deles. Quando Du Yon deixa Van Sou descansar, Li Jin invade a casa e a ataca. Du Yon volta na hora certa e tranca Van Sou em um quarto. Enquanto ele luta contra o assassino, enquanto eles lutam, Van Sou sai do quarto, mas Li Jin joga Du Yon no chão e vai atrás dela. Van Sou se esconde em um barco, mas o assassino a encontra e a ataca novamente. Du Yon a salva mais uma vez e ele luta contra o assassino nas docas. Depois de cortá-la com sua própria faca, Du Yon a chuta com força e a joga voando para a água. Então ele entra no barco e leva Van Sou para longe do perigo. Ao amanhecer, Van Sou decide verificar se Du Yon está bem. E ele a lembra que prometeu que a manteria segura não importa o que acontecesse. Os dois compartilham um momento romântico sob o nascer do sol e se beijam pela primeira vez. No dia seguinte, Van Sou comparece a uma sessão de fotos com o marido e eles parecem felizes juntos. Mas essa imagem não passa de uma encenação. Eles têm que fingir que estão bem um com o outro para as câmeras, mas os sentimentos de Van Sou estão centrados em Du Yon. Após a sessão de fotos, Van Sou fala com o marido porque quer entender o que ele está pensando. Em especial, ela quer descobrir se Kim tem medo de que seu irmão seja o escolhido para receber o grupo Van quando o testamento for aberto. Enquanto isso, a senhorita Park está olhando as fotos de Van Sou com Du Yon e está pensando se deve torná-las públicas. An pede que ela considere como essa mudança afetará o futuro e a lembra que o testamento do marido será aberto até o final deste mês. Mais tarde, An vê Van Sou retornando para casa e fica bravo. Ele dá um tapa em Li Jin por ser incompetente e a lembra que pode machucar sua família na China. Se ela não fizer o que ele está pedindo, Li Jin pede desculpas e promete que vai terminar o que começou. Naquela noite, Kim retorna para casa também, e sua mãe espera que ele lhe mostre um artigo sobre Van Sou. Ao que parece, a velha senhora publicou as fotos e um artigo foi escrito sobre Van Sou tendo um caso secreto com seu guarda-costas. Kim fica bravo com sua mãe porque acredita que ela está tentando arruinar sua vida. A conversa se transforma em uma briga que revela que os dois têm alguns problemas não resolvidos do passado. Kim lembra que a senhorita Park traiu seu pai com o senhor. An e ela nem tentou esconder isso do filho. A senhorita Park se defende dizendo que seu marido a tratava mal, então ela não poderia mais amá-lo de qualquer forma. Kim não fica satisfeito com suas palavras e sai da sala. Na manhã seguinte, An paga a fiança para que o irmão de Van Sou possa ser solto e pede que ele pegue os ledgers de volta de Du Yon. O irmão se encontra com o guarda-costas, mas Du Yon diz a ele que ele precisa desconfiar mais do senhor. Ele acrescenta que leu os ledgers. Se eles forem a público, a senhorita Park irá para a cadeia. Finalmente, o guarda-costas diz a ele que o Sr. An pode estar trabalhando contra a senhorita Park enquanto ele finge estar do lado dela.
Naquela noite, Do-yeon visita a casa de An novamente e consegue abrir o cofre revisando as filmagens da câmera secreta que ele instalou enquanto examinava alguns arquivos. Ele percebe que o irmão de Kim é o filho do senhor. Mais tarde, Kim visita An para culpá-lo pela morte de seu pai. Ele acredita que An matou seu pai porque ele desprezava o irmão de Kim. Em outras palavras, o presidente sabia que o irmão de Kim não era seu próprio filho. An nega tudo, mas Kim continua atacando-o. Ele afirma que An quer uma parte da riqueza de seu pai. An adoraria que seu filho ganhasse um pedaço dela, mas Kim sugere firmemente que ele será a única pessoa que herdará o grupo Van. Após essa conversa, Kim tem outra reunião com Do-yeon e aponta um rifle para ele. Perguntando se ele dormiu com sua esposa, Do-yeon muda de assunto e fala sobre a morte do presidente, explicando que ele suspeita de um caso de assassinato. Kim pede provas, e Do-yeon diz a ele que seu amigo policial está morto. Ele morreu enquanto investigava a morte do presidente, o que significa que há algo mais acontecendo nos bastidores. Van-soo se junta a eles, mas isso só deixa Kim mais bravo. Ele pergunta à esposa se os dois se amam e pede para ela parar com isso, porque esse cara veio aqui com um motivo oculto. Van-soo diz que isso não importa. Eles deveriam apenas permitir que Do-yeon continuasse sua investigação e descobrisse o que aconteceu com o presidente. Então ela abraça Kim para acalmá-lo enquanto Do-yeon sai da sala. O dia de abrir o testamento finalmente chega e os advogados começam a lê-lo. O presidente tem um fundo de 18 trilhões de won e doa tudo para a Now Foundation. Além disso, o testamento observa que apenas Van-soo pode sacar esses fundos se ela visitar o banco suíço onde eles são mantidos pessoalmente, e coloca sua assinatura nos papéis. Após a leitura do testamento, Kim revela a seu meio-irmão Min a verdade sobre seus pais. Min tem uma conversa com An para perguntar se ele é realmente seu pai. Enquanto eles falam sobre sua relação com o dinheiro, um flashback revela que Min foi quem matou o presidente e o senhor. An o ajudou a encobrir o assassinato. Depois de todo esse drama, Kim quer ficar mais perto do filho e o leva ao parque para conversar com ele. Aparentemente, o garoto é inteligente e sabe o que está acontecendo. Kim diz a ele que sua mãe não pode morar com eles na mansão, mas o garoto pode se quiser. No entanto, o garoto responde que quer morar com sua mãe porque ela não terá ninguém se ele a deixar. Por outro lado, Kim já tem uma grande família na mansão. Enquanto isso, o irmão de Van-soo e Do-yeon fazem um plano para entregar os livros contábeis a An e dizer a ele que o irmão convenceu o guarda-costas a entregá-los a ele. Mas quando An pega os livros contábeis, Lee-jin aparece atrás do irmão e o ataca com uma faca. Do-yeon corre atrás dela e a fere nas costas, mas a assassina consegue fugir. Do-yeon leva o irmão para o hospital, mas este morre. Naquela noite, An relata os ledgers às autoridades. E a senhorita Park é chamada para prestar depoimento no dia seguinte. An diz a ela que o irmão de Van-soo foi quem tentou queimá-la, mas ele planejou tudo e nada vai acontecer com ela. Dessa forma, ele ganha ainda mais a confiança dela. No dia seguinte, porém, a senhorita Park é presa por desviar dinheiro da Now Foundation. A velha senhora fica brava com o senhor. An pede que ele faça algo, mas este responde claramente que isso é apenas parte do processo. Quando Do-yeon descobre isso, ele vai ver Van-soo e fala com ela sobre as evidências que eles têm. Ele tem medo de que eles não consigam usá-las a seu favor se levarem An ou a senhorita Park ao tribunal porque ele as obteve ilegalmente. Logo em seguida, as autoridades começam a revistar a casa de An, o que revela que o relatório foi feito pela cunhada de Van-soo. Ela está com ciúmes porque seu marido, Min, não recebeu nenhuma parte do testamento. Lee-jin tenta fugir quando vê a polícia revistando a casa de seu chefe, mas Do-yeon a segue. Lee-jin tenta escapar, mas Do-yeon a impede e eles começam a brigar. Ele vê uma cicatriz nas costas dela e agora tem 100% de certeza de que foi ela quem atacou o irmão de Van-soo ontem. Eventualmente, Do-yeon a espanca e a polícia consegue prendê-la porque o guarda-costas a filmou atacando o irmão. Como ela também tem a cicatriz do ataque de Do-yeon nas costas, isso prova que ela é a culpada. Mais tarde, An cava em um lugar na floresta e descobre uma barra de ouro com marcas de sangue. Esta barra foi usada por Min para matar o presidente. Então ele visita a senhorita Park na prisão.
para dizer a ela que ela deveria confessar que contratou alguém para matar Van Soo. Se ela não fizer isso, ele dará a barra de ouro para a polícia, e eles poderão atribuir o assassinato ao filho dela. Enquanto tudo isso acontece, Mi fica cego de raiva porque não está recebendo nada do dinheiro do testamento. Então ele visita a mansão e ameaça atirar em Kim se ele não lhe der uma parte do dinheiro. An entra em cena e pega o rifle para atirar em Kim. Mas este último salta sobre ele e uma briga começa. Kim diz a ele que ele nunca será nada mais do que um inseto porque ele é um homem sem código de ética. Min pega o rifle e atira em Kim algumas vezes. Van Soo corre para perto dele e agarra sua mão. Em seu último suspiro, Kim diz à esposa que ele realmente a amava, mas não sabia como se expressar. An ordena que Min apague as imagens do circuito interno de TV e saia da mansão. Então ele liga para a polícia para dizer que quer denunciar um membro e limpa as impressões digitais do rifle. Quando a polícia chega, An conta que Van Soo matou seu marido enquanto ela conta seu lado da história. Claro, a polícia não consegue fazer sentido agora, então eles a levam para a delegacia para obter suas declarações. Do-yeon procura Min pela mansão e o encontra escondido em um armário. Quando ele é levado pelos policiais, Min é testado e pólvora é encontrada nele, enquanto nada é encontrado em Van Soo. Os técnicos também recuperaram as imagens apagadas do CCTV. E eles descobrem que Van Soo correu para a sala quando ouviu o primeiro tiro. Com isso, Van Soo é liberada enquanto Min é levada para a prisão. Enquanto isso, a senhorita Park declara às autoridades que foi ela quem ordenou que Lee Jin matasse Van Soo. Esses acontecimentos e uma dose de chantagem fazem do Sr. An o novo CEO do Huan Group. Mas isso não vai durar muito, já que Do-yeon tem algumas imagens de vídeo dele recebendo os livros razão da senhorita Park. Do-yeon entrega essas imagens às autoridades e An também é preso. Finalmente, Van Soo está livre para viver sua vida enquanto Do-yeon retorna ao trabalho para a polícia. Quanto a An, seu filho o encontra na prisão e tenta atacá-lo antes de ser parado pelos guardas. Um ano depois, Do-yeon se encontra com Van Soo no aeroporto enquanto ela se prepara para voar para a Tanzânia para um trabalho de caridade. Do-yeon diz a ela que não é mais um guarda-costas e mostra a ela uma camisa revelando que será um voluntário e voará com ela.